Você já ouviu falar no Pentateuco? O Pentateuco é um conjunto de livros da Bíblia. Mas o que isso quer dizer? Que livros são esses? O Pentateuco nada mais é do que o conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia. A Bíblia é dividida em duas partes. O Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus e o Novo Testamento foi escrito depois de Jesus. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, formam o Pentateuco. Para os judeus, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Torá, ou lei. Então, se você ouvir falar em Torá, é o Pentateuco, é o conjunto desses 5 livros, porque neles está contido a lei que Deus deu aos seres humanos através de Moisés. Esses textos, os 5 primeiros livros da Bíblia, são tradicionalmente atribuídos a Moisés. A própria Bíblia faz referência a isso, por exemplo, lá em Êxodo 17:4 ou em Números 33, versículos 1 e 2. Mas é fácil da gente perceber que outros autores participaram da composição do texto como nós o temos hoje. Um exemplo torna isso muito fácil de entender. Lá em Deuteronômio 34, 5 a 12, é relatado a morte de Moisés e como o próprio Deus tomou as providências necessárias para o enterro de Moisés. Ora, Moisés não poderia ter escrito sobre a própria morte, não poderia ter escrito sobre fatos que ocorreram depois que ele morreu. Portanto, alguém precisou ir lá e complementar essa parte do texto posteriormente à morte de Moisés. Esse é um exemplo. Há outros que a gente tem para indicar que o Pentateuco não é obra só de Moisés. Digamos assim, o principal, a espinha dorsal, foi Moisés quem preparou, mas vários outros autores ajudaram, editaram, complementaram aquilo que Moisés escreveu. Alguém poderia dizer, então o Pentateuco não tem valor, porque se não é de Moisés, não, está errado. Pensa assim, os livros da Bíblia são inspirados por Deus. E Deus inspira quem Ele quiser. Deus inspirou pastores, Deus inspirou sacerdotes, Deus inspirou pescadores, Deus inspirou todo tipo de gente. E se Ele inspirou Moisés, Ele pode ter inspirado, e certamente o fez, os autores que editaram o trabalho de Moisés para chegar ao texto final que nós temos. Então, o texto final que nós temos é inspirado. Ele, portanto, é parte da Bíblia. Ele é a palavra de Deus. Tenha sido escrito inteiramente por Moisés ou tenha sido escrito por Moisés, complementado por outros autores, que é o que se acredita hoje em dia que aconteceu. Então, não há perda no valor do Pentateuco pelo fato de existirem autores que complementaram, editaram o trabalho que Moisés tinha deixado. Trouxeram novas informações, escreveram aquilo que Moisés não poderia ter escrito, como, por exemplo, sobre a morte dele, e assim por diante. O Pentateuco é uma parte extremamente importante da Bíblia. E nós falamos que o Pentateuco é de Moisés, mas, na verdade, o que nós queremos dizer é que Moisés escreveu, vamos dizer assim, a espinha dorsal, e isso foi complementado por outros autores. Por isso que a gente usa essa expressão simplificada. O Pentateuco é obra de Moisés. Agora, há muita discussão sobre quantos autores contribuíram para o texto final do Pentateuco, além de Moisés.
Eu diria que boa parte dos estudiosos desse tema hoje identificam quatro outros autores. Primeiro é o que é chamado de javista. Isso vem de Javé. Javé é Iavé, é o nome que se dava a Deus. Uma forma transliteral que se usa hoje é Jeová, mas biblicamente o nome que se dava é Javé. E Javé é a forma como Deus é referido em uma série de textos. E por isso se atribui ao javista, ou aquele que usa o nome de Javé para se referir a Deus, como aquela pessoa que trabalhou nessa parte do texto. Então, essa é uma maneira de identificar esse colaborador. O outro é eloísta, porque ele se refere a Deus como Elohim. Os pedaços do Pentateuco onde Deus é referido como Elohim são atribuídos a este colaborador apelidado de eloísta. A gente não sabe qual era o nome real dele e a gente apelida ele de eloísta. Tem ainda uma outra contribuição que é o chamado sacerdote. Isso ocorre especialmente no Levítico, que é o livro com mais ênfase nas leis. Então, o sacerdote, naquela época, eram pessoas muito preocupadas com as leis. Então, no livro do Levítico, a gente vê muito esta percepção, essa forma de escrever e de tratar o texto. Provavelmente ele era um sacerdote. E, finalmente, temos o deuteronomista. O deuteronomista é aquela pessoa que editou o texto final do Deuteronômio, quer dizer, segunda lei. Deutero, segunda, nômio, lei. Então, o Deuteronômio é a segunda lei, é uma espécie de revisitação dos textos da lei. Então, aquele que editou este material é chamado de deuteronomista. Como eu disse, esses apelidos são dados porque a gente não tem o nome de quem são essas pessoas. Nós só conhecemos o trabalho que eles deixaram para trás. E a gente sabe que há vários colaboradores, não só pelo texto da morte de Moisés, que evidentemente foi complementado por alguém que não o próprio Moisés, mas porque há relatos repetidos de eventos ou coisas importantes. Um excelente exemplo é os 10 Mandamentos. Eles estão descritos em 2 locais do Pentateuco, em Êxodo, de 21 a 17, e em Deuteronômio 5, 1 a 2. O conteúdo é exatamente igual, não há qualquer diferença entre o que diz o Êxodo e o que diz o Deuteronômio sobre os 10 mandamentos. Até porque, se o conteúdo fosse diferente, estaria confusão. Mas Deus não gera confusão. Os textos são absolutamente coordenados, falam a mesma coisa, mas os estilos são totalmente diferentes. Eles escrevem a mesma coisa, mas com formas de escrever, palavras, expressões distintas. É como se a gente pedisse para 2 advogados escreverem um texto sobre o mesmo assunto, dizendo as mesmas coisas. Certamente o conteúdo será igual, mas o texto será bem diferente. A gente vai olhar para um texto e para outro texto e dizer: foram escritos por pessoas distintas. Um outro exemplo disso é a descrição da criação do mundo, no capítulo 1 do Gênesis e no capítulo 2 do Gênesis. Claramente, nós temos textos da mão de pessoas, de autores diferentes. E isso não tem nada de errado, isso não faz com que os textos percam valor, conforme eu já expliquei, porque todos os que botaram o dedo no Pentateuco eram pessoas inspiradas por Deus. Vamos fazer agora uma rápida passagem pelo significado de cada texto. O Gênesis, que é o primeiro livro, ele fala do início das coisas.
Ele começa com aquele versículo famoso, Gênesis capítulo 1, versículo 1. E no princípio Deus criou os céus e a terra. Ali é o começo de tudo. Fala da criação que a gente chama ex nihilo, que quer dizer a criação a partir do nada. Deus criou a partir do nada, somente com o seu poder. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, Gênesis fala da criação do universo, fala da criação da vida, da criação do ser humano, isso está nos capítulos 1 e 2 do Gênesis, e depois o Gênesis embarca sobre o início da história do povo de Deus, ou seja, aquelas pessoas que tinham relação com Deus. Nem todas as pessoas se relacionavam com Deus. Isso sempre foi assim e sempre será assim. E essa história começa com Adão e Eva, que é lá o Jardim do Éden, a história da serpente, o pecado, e vai por aí afora. Depois tem Noé, o dilúvio, colocar os animais na arca, etc. E vai caminhando até chegar a Abraão. Abraão, com quem Deus fez uma aliança. E Abraão está na origem do povo de Israel. Por isso, Abraão é considerado o patriarca do povo de Israel. E o Gênesis relata a história de 4 gerações da família de Abraão. Abraão, seu filho Isaque, seu neto Jacó e os 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel. Ainda cita nomes da 5ª geração, né? Dos filhos dos 12 filhos de Jacó, mas não entra no detalhe da história dessa 5ª geração. As histórias vão até a 4ª geração. O Êxodo fala da formação do povo de Israel. O Êxodo é passado no Egito e depois no deserto do Sinai. Israel estava cativo no Egito, Israel tinha entrado no Egito no final do Gênesis, durante uma fome. Tem a história de José do Egito, que era filho de Jacó, estava lá muito bem no Egito, e ele leva a família dele para o Egito, e ele se estabelece no Egito. E gerações depois, o faraó escraviza os judeus e faz deles seus trabalhadores para construir pirâmides, monumentos, aquelas coisas que os egípcios gostavam de fazer. E aí o povo de Israel sofre durante 430 anos, e aí o Êxodo conta a história da saída do povo de Israel do Egito, liderados por Moisés, que foi quem Deus levantou para fazer esse trabalho. E ao sair do Egito e ir para o deserto, né, onde Deus dá os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai, tem a história do bezerro de ouro, que alguns israelitas começaram a adorar outros deuses, aí Deus pune. Tem toda uma série de histórias nessa descrição do livro de Êxodo. Nesse período, Israel começa a virar um povo. Inicialmente, no Gênesis, era uma família. 400 anos depois, já era um povo. Cresceu tanto, já era um povo. Mas, inicialmente, era um povo de escravos. Eram pessoas que não tinham capacidade de organização e capacidade de lutar. E, naquela época, era fundamental lutar. Então, durante o Êxodo e o período depois, o povo de Israel se transforma num povo corajoso, num povo valente, que mais adiante vai voltar à terra prometida, da onde a família de Jacó tinha saído. Vão voltar para Canaã, e aí precisarão lutar para tomar a terra prometida. Isso já está no relato do livro de Josué e depois do livro de Juízes, mas isso já está fora do Pentateuco. Depois vem o livro de Levítico, que é tradicionalmente considerado o livro mais chato da Bíblia, porque é uma coleção de leis e uma lista de punições pelo descumprimento dessas leis. Muita gente diz assim, as leis do Levítico a gente não tem que obedecer hoje,
porque lá tem coisas como é proibido comer carne de porco, ou a condenação à morte por apedrejamento de quem cometer heresia, uma série de coisas. Isso é verdade. Existem lá leis que são datadas, ou seja, passaram, não estão mais em aplicação hoje, porque elas se referiam a um determinado momento histórico, mas não é verdade que as leis do Levítico todas passaram. Por exemplo, lá em Levítico 19, 18, diz assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus repetiu esse mandamento lá nos evangelhos. E nós temos esse mandamento, que é a chamada lei do amor, juntamente com outro mandamento que também está no Levítico, amar a Deus sobre todas as coisas, como a base da doutrina cristã. Portanto, não é correto dizer que tudo que está lá caiu em desuso. Há coisas que não são observadas e há razão para isso, e há coisas que continuam a ser observadas e há razão para isso. Depois, o quarto livro do Pentateuco é um livro de Números, que fala da organização de Israel. O livro se passa todo eles no deserto, onde eles ficaram por 40 anos depois que saíram do Egito. E eles ficaram por 40 anos lá por causa de uma punição, um castigo que Deus lhes deu, está lá em Números 13, 1 a 25 e 14, 1 a 38, porque eles duvidaram quando estavam para entrar na terra prometida de volta. Eles duvidaram. Eles acharam que não teriam condição, eles não confiaram em Deus. Então Deus os puniu. E nesse período Israel se organizou e mudou a sua mente. A geração anterior, que era uma geração de escravos, morreu, passou, e a nova geração que assumiu essa geração era uma geração com uma outra mentalidade, com uma outra visão das coisas, e se tornou um povo valente, um povo que foi capaz de encontrar os seus caminhos. E o livro de Números detalha toda essa trajetória, todos os fatos que aconteceram ali. E, finalmente, o Pentateuco termina com Deuteronômio, que é um livro interessante, que ele relembra coisas contadas no Êxodo e aprofunda, detalha, explica um pouco melhor várias leis dadas no próprio Êxodo e no Levítico. E esse livro, ele ficou esquecido, por algum motivo ele foi perdido, ele não era mais usado por Israel. Até que houve uma reforma do Templo de Jerusalém, no tempo do rei Josias. Isso está lá descrito no livro de 2 Reis 22, 1 a 10 e 23, versículos 1 e 2. E esse livro um rolo dele foi encontrado, esquecido, num canto, apagado. E aí foi retomado, foi lido para todo Israel e passou a ter novamente importância, sendo reintegrado, digamos assim, ao Pentateuco. Então, esse quinto livro é um livro muito interessante, ele é um pouco uma mistura do Êxodo com o Levítico. Eu recomendo a vocês que leiam o Pentateuco. Leia esses livros devagar, que você vai aprender muita coisa sobre a história de Israel, que é a matriz do Messias. Jesus nasceu no povo de Israel. Portanto, a história de Israel é fundamental para que nós entendamos como o Messias, como Jesus pôde vir ao mundo, quando e onde ele fez isso. Jesus falou muito sobre leis, sobre mandamentos, e ele normalmente citava o Pentateuco e explicava o espírito da lei, o que tinha que ser feito, ou tirava coisas que não eram entendidas bem, reforçava outros. Então ele usou o Pentateuco, usou as leis contidas ali todo o tempo para orientar as pessoas de como agir. Por hoje é só. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz.